história estranha essa da imprensa, né? Ela como dizer que o filho do Barroso está no Brasil. É. E que ele é o quê? Da BTG? Diretor, não é? Mas de onde o nego tirou isso aí? Cara, o que dá a impressão que Luiz Roberto Barroso está fazendo uma pressão sobre a imprensa, ou sei lá se ele está oferecendo grana para publicarem tudo isso, mas a ideia é certamente tirar o filho dele, o Bernardo, do foco. A gente já falou aqui, nós avisamos a vocês, todo o caminho que o Bernardo percorreu, desde que o Luiz Roberto Barroso teve o visto para entrar aqui nos Estados Unidos cancelado, ele inclusive foi a Nova York, ficou lá no consulado brasileiro tentando entender de que maneira aquilo tudo o atingiria ou poderia atingir. Ele também andou declarando aí publicamente que ele tem o green card, para o círculo dele ali, não publicamente para o círculo dele, que ele como um green card holder, quer dizer, ele tem o green card, ele não seria atingido pela medida que pega principalmente o pai dele, o que não é verdade. E agora você olha aí os portais de notícias, os jornais, e você vai ver lá que o diretor do BTG Pactual, que ele não é diretor, então, informação segura de gente do banco, ele não é diretor do BTG Pactual, né? Que ele está no Brasil, que ele voltou para o Brasil e que ele ouviu do pai dele a recomendação para não voltar para cá, para os Estados Unidos. Isso é mentira. Ele saiu pelo México? Ele não saiu por lugar nenhum. Tá lá ele está Miami. neste momento, ele está trabalhando no banco, no BTG Pactual. Ele não está no Brasil, ele está trabalhando no BTG Pactual. Em Miami. Ele está em Miami, neste momento. Pelo menos a gente não deixa de fazer a transmissão ao vivo para trazer todas as informações que a gente tem de hoje, né? Informações, inclusive, exclusivas, como é o caso, por exemplo, do filho do Barroso. Incrível isso, né? O filho do Barroso não está no Brasil, como nós já falamos, e a imprensa brasileira inteira noticiando como se ele estivesse no Brasil. O que ocorre? É bom deixar isso claro para vocês. Nós não estamos noticiando isso como se fosse algo prazeroso para nós. Essa não é a intenção. Não é uma coisa prazerosa para nós noticiarmos o que está acontecendo. Causa-nos espanto, muito espanto, que a imprensa brasileira, em peso, ela não está levando em consideração que é uma mentira o fato de que o filho do Barroso não está no Brasil, ele está nos Estados Unidos. E o cargo que deram para ele também não é um cargo verdadeiro, ou seja, mentiram o cargo, mentiram o local e pode ser matéria paga, né? Os indícios são esses, de matéria paga, porque o jornalista ele tem que conferir as informações que ele está obtendo. Não é assim, tô a fim de falar sobre isso aqui e vou falar e vou pegar só o que minha fonte está dizendo. Gente, não é assim, tá? Isso não funciona dessa maneira. E, óbvio, o Moraes ele se tornou hoje um símbolo de juiz que é ditador. Tá? E isso, não estou falando aqui só da direita. Vários políticos, inclusive de esquerda, aqui nos Estados Unidos, já têm essa visão do Alexandre de Moraes e mais. Só hoje eu vi notícias, né, do Wall Street Journal, New York Times e, se eu não me engano, da BBC. Então foram 3 jornais aí falando especificamente sobre Alexandre de Moraes, sobre a situação do tarifaço de Trump para cima do Brasil. Então, hoje já não tem mais como esconder o que está acontecendo no Brasil. Todas as ilegalidades, a própria Mônica Bergamo, tá? Ela teve uma live onde ela falou, uma transmissão onde ela falou que aqui nos Estados Unidos, as mídias americanas estão vendo o Alexandre de Moraes como um ditador. Então não tem mais como o pessoal fazer nada escondido. Preparem-se para mudanças, tá? Porque o Alexandre de Moraes, naquele vídeo divulgado ontem, onde ele fala que admite excessos, erros, e ainda joga para cima do colegiado. O Alexandre de Moraes ele tenta colocar a culpa no colegiado, ou seja, trazer outros com ele para que ele não fique isolado. Então, vejam, é fundamental que, nesse momento, o Alexandre de Moraes fique isolado dos outros. Por isso é que a gente falava muito da questão de começar aos poucos. A estratégia de começar primeiro com o Alexandre de Moraes ela foi boa, tá? Ela foi muito boa. Por quê? Porque agora o Alexandre de Moraes fica isolado
em relação aos outros. Então, isso, gente, é fundamental. E eu acredito que ele vai mudar muito, porque várias ilegalidades ele agora vai ficar mais receoso de cometer, tá? Ele já permitiu que parlamentares visitassem Daniel Silveira, né? Então, o tom dele está mudando. Ele está percebendo que ele não pode mais fazer simplesmente o que ele quer, porque ele vai ser julgado pelo mundo. Isso é muito bom para nós, tá? Isso é muito bom para nós. Eu queria Vamos ver comentar essa. como é que as coisas vão acontecer. O Alan quer comentar aqui também sobre isso. Eu fiz aqui um monte de mensagens. Se você quiser ler, cadê? Eu já leio já. Eu queria comentar essa parte que o Max falou ali da mudança de tom do Alexandre de Moraes, porque é o seguinte, ele literalmente mudou o tom e é bem psicopata, né? Lacombe? Essa parte do Alexandre de Moraes dizia assim, nós somos humanos, né? Nós somos humanos, nós podemos errar. Olha, não é humano você colocar, não é um erro humano, sabe aquela coisa de você se equivocar e tal? Não é um mero equívoco ou mero erro humano você colocar uma mãe de família na cadeia por 14 anos, julgar essa mãe de família sem ela ter foro privilegiado. Eu tô falando aqui o caso da Débora, mas são tantos, né? Hoje saiu o vídeo da Aline aqui nos Estados Unidos, também é vítima do 8 de janeiro, a Gabriela Ritter, que foi advogar para o pai, a filha, eu tenho dificuldade de falar isso, porque eu fico emocionado, não tem como não ficar emocionado. A filha da Gabriela Ritter hoje colocou traqueostomia permanente, Lacombe. Sabe, ela tem o mesmo problema da minha filha. De novo, a gente não está aqui noticiando como vingança, a gente está noticiando como jornalistas, óbvio, trazendo a verdade para vocês, mas também como ser humano que está... Nós todos aqui, eu, Lacombe, Max, volta e meia, a gente... Sabe aquele sentimento de você dar a notícia, baixar a cabeça, sem saber o que falar depois? Essas pessoas estão sofrendo tortura. E não é figura de linguagem. É tortura pura e simples, tecnicamente falando. É linguagem jurídica, o que nós estamos falando aqui. É tortura de fato, ipso facto. Então é lamentável ver o que está acontecendo. É mais do que lamentável, clama aos céus. Não é um erro humano você julgar pessoas onde elas não poderiam estar sendo julgadas, abrir investigação onde não poderia abrir investigação, e você condenar essas pessoas num local, ou seja, num foro, onde elas não poderiam ser condenadas. Elas não poderiam ser investigadas, elas não poderiam ser acusadas, elas não poderiam ser julgadas, elas não poderiam ser condenadas. Então não é um erro humano qualquer. Alexandre de Moraes está usando subterfúgio linguístico como um psicopata, né? É próprio do psicopata manipular a linguagem, estava explicando isso aqui pro pessoal, mas então não é assim um erro humano qualquer. Ele virar e falar assim, instituições são feitas de seres humanos e seres humanos podem errar. E dizer que essas pessoas que estão sendo condenadas, torturadas e espancadas na cadeia, como foi aquela foto daquela mulher, que eu esqueci o nome dela agora, aqui está com o olho todo roxo. Vou olhar o chat aqui, o pessoal normalmente fala rápido, né? Pessoas sofrendo essas atrocidades e você virar e falar assim, não, isso aqui é um erro humano, porque as instituições são compostas por seres humanos normais. Não é bem por aí, não. É uma atrocidade o que está acontecendo. E ele, Alexandre de Moraes, sabe disso. Ele sabe que usar desse subterfúgio linguístico, alguém botou aqui bem o Daniel, né? Ele botou, Alan, isso se chama sadismo. Isso é verdade. Uma idosa ser espancada na cadeia e com um ato de tortura. Sem crime. Sem crime. E eu estava falando aqui, sendo julgada num foro que ela não pode ser julgada. Sim, sem chance de defesa. Sem chance de defesa, dona Juscelene. Então, assim, a dona Juscelene está sendo torturada, Daniel Silveira está sendo torturado, Roberto Jefferson está sendo torturado até outro dia e agora está em casa. O que continua sendo tortura, você colocar uma pessoa para ser aprisionada na sua própria casa sem que essa pessoa tenha cometido um crime, como o Max bem disse, num local onde a pessoa não pode ser julgada, porque ali não é o foro próprio dessa pessoa. Todas as vítimas do 8 de janeiro, Bolsonaro, bem lembrado aqui pelo Francisco, também sendo torturado, porque prisão domiciliar não é você ficar em casa apenas, você fica preso dentro de casa sem crime, né, sendo torturado. Então, o Alexandre de Moraes está tentando usar subterfúgio linguístico e ninguém na imprensa aponta para esse problema. O Max apontou bem, eu disse aqui os problemas do julgamento, mas o Max trouxe um problema ainda maior. Não há crime. Né? O Bolsonaro é um crime possível e essas pessoas do 8 de janeiro não é o crime
que é, por exemplo, quem supostamente possa ter cometido algum crime, como por exemplo depredação do patrimônio público, não são essas pessoas. Né? A Débora usou batom na imagem. Então, o Alexandre de Moraes, como todo psicopata, ele está usando subterfúgio linguístico para poder manipular a informação por meio da imprensa, que também é parte dessa tortura, ou seja, a imprensa cúmplice desses crimes de tortura. E agora, todos estão entendendo o que vem a ser a Lei Magnitsky. Né? Outrora, a Lei Magnitsky era objeto de piada, objeto de chacota. Eduardo Bolsonaro era objeto de piada, objeto de chacota. E agora está todo mundo começando a entender. Os donos dos bancos, que estão falando com o Alexandre de Moraes, os ministros da Suprema Corte. Eu trago aqui agora de primeira mão os juízes que estão trabalhando com os ministros e estão começando a entender o que vem a ser a Lei Magnitsky, estão apavorados. Vocês lembram quando a gente falou que eles estavam saindo dos gabinetes? Eles estavam com medo? Então, alguns conseguiram sair a tempo e os que estão agora estão desesperados porque pode cair neles também. Então, o pavor agora no STF é total. O pavor é total. Eu não quero esquecer nenhuma vítima de tortura. Lembrar aqui Felipe Martins. Gente, são muitos. Aqui, ó. A Edivânia, ela está dizendo aqui que está exilada na Argentina, Edivânia. Anda 24 quilômetros todo dia para levar o filho autista na escola. Meu Deus do céu, cara. Eu não consigo dar uma notícia dessa sem... É tortura pura e simples. Né? É uma pena que o jornalismo não quer mais noticiar esses casos de tortura, prefere ser subserviente aos torturadores, mas agora é a hora dos torturadores sentirem na pele o que está acontecendo. Lacombe. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado, né, no dia 8 de janeiro de 2023. E as instituições reagiram, as instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então, nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros.